Meus irmãos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula CPAD. É com muito prazer que nós recebemos você para mais uma aula Lição de Jovens. Hoje estudaremos a lição de número 12 dessa revista que tem muito edificado a nossa vida, que traz como tema o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, os ensinamentos, as exortações de Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito em nosso canal ADMP TV, faça isso agora, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário para que nós possamos interagir com vocês e não se esqueça, compartilhe essa aula com mais pessoas. Então pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, pegue o seu bloco de anotação e a sua caneta e vamos lá para mais uma aula Lição de Jovens. Hoje falaremos sobre a lição de número 12, que traz como título da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. O texto do dia se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 1, que diz da seguinte forma: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Olha que frase que Paulo vai escrever aqui. A ciência, o conhecimento incha, mas o amor edifica. A síntese da lição se diz da seguinte forma: o que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário de Cristo. O texto bíblico se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 18 e versículo 19, e também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 2 ao versículo 5. Então, antes de você dar prosseguimento a essa lição, a esse estudo que nós faremos a partir de agora, é importante que, se você tiver essa oportunidade, que você abra a sua Bíblia no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios e leia o versículo 18 e 19, e depois vai para o capítulo 8 e lê todo o início do capítulo 8 para que você entenda do que nós falaremos a partir desse momento. Olha, nós já estudamos muito a respeito dos escritos, das exortações de Paulo à igreja de Corinto, especificamente a primeira carta aos Coríntios. E nós entendemos até aqui que Paulo está escrevendo essa carta para exortar os irmãos, para trazer luz e clareza a algumas questões que estavam surgindo dentro desta igreja, uma igreja de novos convertidos que estava situada ali na cidade de Corinto. Nós falamos também que a cidade de Corinto era uma cidade onde tinha muitos deuses ali no panteão, ali deuses greco-romanos, deuses que muitas das vezes nem eles sabiam o próprio nome, mas eles adoravam, eles se rendiam, e uma forma de idolatria, eles estavam ali com esses deuses. Só que de tantos deuses que haviam naquela cidade, uma religião politeísta, ou seja, uma religião de muitos deuses, havia dois deuses que se destacavam no meio dessa cultura, no meio desta religião que havia dentro dessa cidade. Nós podemos destacar então a deusa Afrodite e o deus Apolo, aonde a deusa Afrodite tinha no cume do monte um grande templo para adoração, e alguns estudiosos e comentários que nós podemos ver dizem que haviam cerca de 1000 sacerdotisas que serviam a deusa Afrodite nesse templo. Então era uma promiscuidade terrível dentro desta cidade. Nós falamos muito a respeito disso em outras aulas, em aulas passadas. Hoje nós daremos prosseguimento a esse assunto, porque novamente Paulo vai trazer clareza a questões que ainda estavam obscuras para os novos convertidos dessa cidade. Tiago, que questões que ainda estavam obscuras para os crentes que estavam em Corinto? Por exemplo,
Quando Paulo escreve o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, no versículo de número 18, ele vai falar a respeito da circuncisão. Ele vai falar a respeito de questões do Antigo Testamento, da vida judaica. Por que isso? Porque havia uma comunidade judaica que estava dentro desta igreja, uma pequena comunidade judaica que estava influenciando os novos convertidos, falando a respeito da circuncisão, trazendo os costumes judaicos como se fossem verdades imprescindíveis para o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso estava trazendo confusão para os novos convertidos. Porque imaginam, eles viviam uma vida pagã outrora, mas agora convertidos a Cristo, eles queriam fazer tudo da maneira correta. Ora, era um novo convertido, estavam no primeiro amor, estavam querendo fazer tudo da maneira correta. Então chegava a comunidade judaica e falava assim: olha, nós precisamos judaizar algumas coisas dentro do cristianismo, dentro dos ensinos de Jesus Cristo. Logo, esses irmãos novos convertidos, e nós já falamos que eles haviam ali cerca de 5 anos que haviam se convertido, começaram a pensar: epa, será que nós devemos nos circuncidar? Será que nós devemos tirar o excesso ali do prepúcio do nosso órgão sexual, falando dos masculinos, dos homens? Então começou a haver essa questão. Aí Paulo escreve o capítulo 7, versículo 18 e 19, trazendo luz a essa questão. Então, um dos pontos que falaremos nessa lição é justamente a respeito da circuncisão. Outro ponto que nós levantaremos nessa lição, e está também no tema, é alimentos sacrificados aos ídolos. Porque eu repito falar, havia uma comunidade judaica que estava influenciando, segundo seus costumes, a comunidade cristã, a comunidade dos novos convertidos. E aí estava havendo divergência de opinião dentro da igreja de Corinto. E Paulo, sabendo a respeito disso, ele vai escrever então o capítulo 8, a partir do versículo 1 e os versículos ali que seguem, a respeito da comida ou dos alimentos das carnes sacrificadas aos ídolos. Então nós falaremos hoje a respeito de circuncisão e a respeito de alimento sacrificado aos ídolos. Então, como você pode nos acompanhar aqui no slide que mostrará em nossa televisão, nós falaremos sobre o tópico primeiro, a circuncisão no Antigo Testamento. Eu vou pedir para que passe mais um slide. E a pergunta que salta para nós no início desta aula é: o que é a circuncisão? Nós sabemos que isso é uma prática do Antigo Testamento, que Deus ordenou a Abraão no capítulo de número 17 a seguir, a respeito da circuncisão. Então, o que é circuncisão? Está escrito aqui que a circuncisão é retirada completa do prepúcio, da pele que protege a ponta, a glande do pênis. Essa forma foi criada por Deus como símbolo de uma aliança com o seu povo, Abraão e os filhos de Abraão, o qual os diferenciava das demais nações. Então, olha que interessante. Isso foi uma aliança que o próprio Deus fez com Abraão e com os filhos de Abraão, ou seja, com a descendência de Abraão. Deus diz para Abraão: Abraão, vou fazer uma promessa contigo. E esta promessa vai ter como símbolo externo que você vai tirar o prepúcio, que você vai tirar o excesso de pele do seu órgão sexual. Não só você, mas toda a sua descendência. E isso será como sinal, como símbolo de aliança, de compromisso. Será como símbolo de concerto com você e com todos os seus filhos. E aí então começou essa circuncisão entre Abraão e os seus filhos. E olha que interessante, quando chega no período mosaico, Moisés intitula essa lei, dizendo que todos que fazem parte do povo de Deus devem se circuncidarem.
Tiago, quando essa circuncisão deve acontecer? Segundo a lei mosaica, no 8º dia de vida. Então todos que nascessem do sexo masculino, no 8º dia deveriam ser levados ao templo e serem circuncidados pelo sacerdote. E sabe como era arrancado? Eles pegavam uma pedra, afiavam essa pedra até se tornar uma espécie de faca, e então pegavam o prepúcio e tiravam. Dá até algo ruim na gente, né? Dá um calafrio. Mas era dessa forma que eles tiravam o prepúcio das crianças. Tiago, as mulheres também tinham que circuncidar? Não, somente os homens. Porque como os homens eram considerados o cabeça da igreja, e são, os cabeças da casa, e são ainda considerados o cabeça da família, ele trazia aliança para toda a família. Então, quando a mulher se ajuntava ao homem, eles estavam debaixo do concerto, debaixo da aliança, porque o homem já havia circuncidado. Por exemplo, Abraão circuncidou, Paulo circuncidou, Moisés circuncidou, o próprio Jesus Cristo circuncidou-se no templo. Então, todos que estavam debaixo dessa lei circuncidavam para dizer: eu faço parte, eu tenho uma aliança com Deus. Lembra quando Davi subiu até os seus irmãos para verem como eles estavam? Havia um gigante que estava afrontando o povo de Israel. E logo Davi olhou e disse assim: quem é esse incircunciso? O que Davi estava dizendo era: quem que é esse homem que não tem aliança com Deus? Porque nós temos aliança com Deus. Mas esse aí, interessante que Davi não vai citar o nome Golias. Ele fala sobre o gigante, ele fala sobre o incircunciso, ele chama esse filisteu, mas nunca o nome de Golias. Ele vai dizer: quem que é esse sem aliança? Não tem aliança com o nosso Deus, não tem aliança com o nosso povo, e ainda está afrontando o povo. Na verdade, ele está afrontando o próprio Deus. O que Davi estava trazendo nas minúcias era: nós temos aliança, ele não tem aliança. Nós temos compromisso com Deus, mas esse filisteu, ele é incircunciso, ele não tem aliança e não faz parte do nosso povo. Não circuncidar dentro do povo de Israel era uma falta gravíssima. Tanto é, eu coloquei aqui um asterístico, que quando a pessoa não se submetia a circuncidar-se, ele era expulso do arraial, e a partir de então não poderia adorar a Deus. Muitas vezes ele era jogado no deserto, expulso no deserto, e quando ele era expulso, ou morria de fome, ou se tornava escravo. Mas quando ele se circuncidava, ele estava dizendo para a sociedade, para a comunidade, para todo o povo: eu faço parte do povo de Deus, pois eu tenho uma aliança, eu sou descendência de Abraão e tenho um compromisso com Deus. Mas olha que interessante, começa a surgir então, como eu estava dizendo no início dessa aula, uma divergência de opinião. Alguns estavam dizendo: nós precisamos circuncidar. Outros estavam dizendo: mas nós estamos debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa divergência acontecendo, Paulo chega e diz assim: irmãos, espera aí, o legalismo religioso não justifica e não salva ninguém. Porque essa comunidade judaica estavam dizendo assim: vocês precisam circuncidar, porque senão vocês não serão salvos, senão vocês não terão compromisso nem aliança com Deus. Só que já estavam no tempo da graça. Dessa forma era Antigo Testamento. Agora, no tempo da graça, Jesus não veio para mudar a lei, mas veio para completar esta lei. O próprio Jesus cumpriu esta lei. Como eu disse, o próprio Jesus foi circuncidado. Mas agora, através do seu sacrifício vicário, nós não precisamos de certas coisas. Nós não precisamos nos submeter a certos ritos religiosos, a certos costumes religiosos e judaicos. Então Paulo ele vem trazendo no versículo de número 18 e 19 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios assim: olha, e alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. Paulo está dizendo: você foi chamado, e quando você foi chamado já era circuncidado? Continue circuncidado. E alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide.
Paulo está dizendo, você foi chamado circuncidado? Continue assim. Você foi chamado por Deus e não era incircuncidado? Não tem problema, não se circuncide. Aí o versículo 19 dá continuidade ao pensamento de Paulo, dizendo, a circuncisão é nada, é um rito religioso judaico, é uma prática judaica de pessoas judias que obedecem à lei de Moisés. Só que aqueles gentios, gentílicos, que estavam debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, não precisavam se submeter. Aí Paulo vai explicar, a circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Paulo teve esses problemas não só na igreja de Corinto, mas também na igreja de Gálatas. Paulo falará sobre isso. Na igreja de Romanos, ou a igreja de Roma, Paulo também vai citar a respeito da circuncisão. E eu vou pedir para passar mais um slide do lado, que agora nós falaremos sobre essa circuncisão, que é a retirada do excesso de carne, e alguns judeus estavam trazendo isso para os novos convertidos como forma de superioridade. Olha, nós somos circuncisos, nós estamos circuncidados e vocês não. Então nós somos superiores a vocês. Nós estamos em um patamar elevado porque nós somos povo de Deus, Israel. Só que através da cruz, todos os povos são nivelados. Todos os povos são iguais e não há acepção entre judeu, entre não judeu, entre romano, entre grego e assim por diante, porque a cruz de Cristo nos traz a unidade. Com a haste na horizontal, Jesus está dizendo na cruz do Calvário, eu estou juntando todos os povos, os judeus e os não judeus, em um só povo. Olha que coisa extraordinária. Tiago, mas isso será que acontece nos nossos dias? Nós já estudamos até aqui que a carta de Coríntios tem tudo a ver com a igreja contemporânea, ou pelo menos algumas ideias, algumas questões são extremamente semelhantes, e não é essa questão que vai ser tirada. Tem tudo a ver, talvez não é pela circuncisão, mas tem muita gente que vai vivendo e vai falando assim, olha, roupa, não, roupa tem que ser desse jeito, porque senão você não será salvo. Já ouviu isso? São pessoas que querem influenciar outras pessoas a agirem de tal forma. Não, a sua roupa tem que ser assim, você tem que usar roupa assim, assim, assado. Olha, abre o parêntese, eu não estou defendendo a indecência. O que a Bíblia nos ensina é sempre nos vestirmos com decência, com ordem, sem ser vulgar, protegendo o corpo que é templo do Espírito Santo. Eu não estou falando também para você sair desobedecendo os costumes da sua igreja. Se você batizou na sua igreja, decidiu seguir todos os costumes da sua igreja, eu não estou falando para você sair por aí sendo rebeldes aos costumes. Eu estou falando de doutrina bíblica. Tiago, então, a roupa não me salva? Não, mas quem é salvo sabe se vestir. Aí outros vão dizer, não, é porque você tem que praticar as obras, os ritos religiosos, os costumes, porque as obras salvam. Não, as obras não salvam, mas quem é salvo pratica todas as obras de Cristo, ou as obras da luz da palavra de Deus. Então entende que nós não discutimos a respeito da circuncisão, mas parece que outras questões contemporâneas vão se levantando. Por exemplo, o amor deve ser praticado em todo o tempo. A bondade, a mansidão, a misericórdia devem ser praticados em todo o tempo. Também algumas coisas que são erradas em todo o tempo. Por exemplo, adultério, fornicação, roubar, matar, são pecados em todos os tempos. Mas de tempo em tempo vem surgindo algumas questões dentro da igreja contemporânea, da igreja passada, da igreja primitiva, que traz algumas perguntas. Por exemplo, circuncisão, é errado ou certo? Aí vai falar hoje sobre alimentos sacrificados a ídolos, é errado ou certo?
Tiago, mas isso nós não temos problema. Nós vamos no açougue e comprar uma carne, como diz Hernandes Dias Lopes, não morde a nossa consciência, morde apenas o nosso bolso. Não tem problema. Não, eu sei que não tem problema. Só que outras questões vão surgindo. Por exemplo, jogar na Mega Sena. É errado ou certo? Outras questões, ir no show. É errado ou certo? Ir no estádio, ir no teatro, fazer isso ou fazer aquilo, ir no cinema. É errado ou certo? Você percebe que num contexto que nós estamos hoje, trazendo para a atualidade, contextualizando, as perguntas são outras. Eu já falei, tem coisa que é certa em todo tempo. Amar é certo em todo tempo. Matar é errado em todo tempo. Algumas coisas, porém, trazem sempre questões para aqueles que estão dentro da igreja e principalmente os novos convertidos. Que roupa usar? Como agir? Devo ir no show? Posso ir no teatro? Posso ver um filme no cinema? E assim por diante. E a respeito disso que Paulo vai dar clareza. A respeito de alimentos, sacrificado a ídolos, a respeito de circuncisão. E sempre os nossos líderes vão nos trazendo clareza, a partir da Bíblia Sagrada, ao nosso entendimento sobre esse tipo de pergunta que nós acabamos de contextualizar e outras que muitas pessoas podem ter como questionamento interior. E agora nós vamos então para o tópico de número 2, que vai dar sequência a esse assunto, que fala a circuncisão e o cristianismo. Olha que interessante. Esse assunto na igreja primitiva estava dando tanta dor de cabeça que Paulo e Barnabé, no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, é convidado a um concílio, a uma reunião lá em Jerusalém. E Paulo e Barnabé têm que viajar até lá. Nessa viagem eles vão pregando o evangelho, vão fazendo a vontade de Deus. E quando chegam em Jerusalém, eles percebem que esse assunto da circuncisão está em alta. É uns defendendo que deve circuncidar sim, porque fazem parte da comunidade judaica. E outros que são gentios, mas que foram alcançados pela graça de Cristo, começam a dizer, mas precisamos mesmo? Então Paulo e Barnabé chegam até lá. E quando Paulo e Barnabé chegam até lá, se reúnem com outros anciões e líderes. E eles começam a debater e conversar a respeito desse assunto. Até que Paulo toma a frente e diz, irmãos, não é a circuncisão que vai nos salvar, mas é a graça de Deus. Porque o que nos justifica não é a retirada do prepúcio. O que nos justifica é a nossa fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício vicário. Oh, glória a Deus! Graças a Deus, a nossa salvação não está colocada em práticas, obras e rituais religiosos, mas a nossa salvação está empregada no sacrifício vicário de Cristo e a nossa crença no sacrifício do nosso Salvador. Imagina comigo, se você vai para a igreja, não é crente ainda, e quando chega no culto, após a mensagem, após o sermão, o pastor faz o apelo, irmãos, quem deseja aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, ou seja, alguém levanta, quem sabe você levantaria se não fosse crente, assim, pastor, eu quero aceitar Jesus, Jesus me aceitou do jeito que eu sou, assim, em pecado, eu quero mudar de vida, eu quero esse Jesus. Aí o pastor fala assim, então por gentileza, passe aquela salinha ali do lado você vai entrar na salinha e vai ter um irmão com uma faca. E esse irmão vai tirar o seu prepúcio, vai te circuncidar. Assustou? Imagina se fosse desse jeito. Aí o que Paulo está dizendo, irmãos, não é desse jeito não, porque na circuncisão é um rito externo, é um rito exterior, é apenas você tirar o excesso de pele. Aí você diz, Tiago, na antiga lei era muito ruim, era muito pior do que os dias de hoje, certeza? Porque na graça não é você tirar só o excesso de pele, na graça o próprio Cristo te oferece, mortifica toda a sua carne.
Não é para você tirar só o excesso de carne, é para você mortificar toda ela. Na graça, o próprio Cristo chegou a Nicodemos e disse: Nicodemos, quer fazer parte da família? Quer fazer parte do povo salvo? Não adianta só tirar o prepúcio, não adianta só tirar o excesso de carne. Nicodemos, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Aí Nicodemos disse: mas eu vou lá para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, você tem que nascer do Espírito, para você herdar o DNA celestial, o DNA divino, para você colocar a tua fé no sacrifício. Você está entendendo? Que coisa extraordinária. Então, quando você chega na igreja, você ainda não é salvo, você não entra numa salinha para ser circuncidado. E Paulo estava defendendo justamente isso. E quando Paulo e Barnabé encerram aquele discurso, há uma concordância dentro desta reunião do capítulo 15 de Atos. Tiago toma a frente e diz assim: irmãos, realmente a porta da salvação não pode estar fechada para os gentios e somente aberta para quem for circuncidado. Então eles abriram a porta e falaram: quem é circuncidado, continue circuncidado, mas quem não foi circuncidado, não se circuncide. Como você pode ver aqui no nosso slide ao lado, esse assunto vai continuar. Eu falei, isso foi por volta dos 50 anos depois de Cristo, a respeito desse concílio, desta reunião que houve. E o próprio Paulo vai lembrar de Abraão, que foi justificado aproximadamente 24 anos de circuncidar-se. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, porque do capítulo 12 ao capítulo 17 de Gênesis passa aproximadamente 24, 25 anos. Só que Abraão foi justificado, segundo o versículo 6 do capítulo 15 do livro de Gênesis, há muito tempo antes da circuncisão. Então, como nós podemos ver no texto do capítulo 7, do versículo 18 e 19, Paulo vai defender isso com base bíblica. E Paulo vai citar ainda mais dizendo: a circuncisão de vocês, gentios, não precisa ser de forma exterior, mas deve começar dentro de vocês, circuncidados espiritualmente no coração. E agora pega. Eu não sei você, mas eu me alegro quando nós falamos a respeito da palavra de Deus e entendemos com clareza o assunto. Paulo está dizendo: a circuncisão deve ser de coração. Porque não adianta você ser circuncidado de forma exterior e não praticar a palavra, não obedecer a Cristo, não amar o seu irmão, praticar pecados, estar na prática do pecado. Aí Paulo está dizendo: a circuncisão começa aqui, interno, dentro de você, no coração. Só que os profetas já falavam isso. O próprio Jeremias, no capítulo 4, se eu não me engano, do seu livro profético, ele começa a falar a respeito disso ao povo de Israel. Só porque vocês acham que estão circuncidados, que estão tudo certo, não está. Porque a vida de vocês não condiz com o símbolo dessa aliança exterior. Vocês devem estarem circuncidados aqui dentro, no coração. Olha, eu não estou falando, e o escritor da revista, o pastor Natalino das Neves, ele fala muito bem isso, que nós não devemos nos importar com o exterior. Não, isso aqui não importa não, importa é só meu coração. Não é bem isso que eu estou querendo dizer. Perdão, irmãos. O que eu estou falando é que a nossa vida deve começar a ser transformada de dentro para fora. O exterior importa, sim, mas a transformação deve ser começada, a circuncisão, aqui dentro. Aqui dentro deve começar a mudança da nossa vida. Eu ressalto novamente os escritos de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 12, no versículo 2, dizendo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E essa palavra transformação no grego é metanoia, é de dentro para fora. Se eu sou mudado aqui dentro, o meu exterior também corresponde. Porque se eu fazia coisas ilícitas no meu exterior, agora não farei mais, porque o meu interior mudou. E isso vai trazer uma repercussão ao meu exterior.
ao meu corpo, às minhas práticas, às minhas obras, às minhas atitudes. Então nós podemos ver isso muito bem, a relação de Paulo ressaltar a importância de você começar a ser mudado aqui pelo Evangelho. Não apenas de forma exterior. Não adianta apenas usar um terno, usar uma camisa social, uma calça, um sapato, um cinto bem bonito. Não adianta passar o gel no cabelo. Não adianta andar como crente se aqui dentro você não for convertido. Paulo está dizendo, existem muitos convencidos, mas poucos convertidos. Existem muitos que acham que são superiores, até mesmo arrogantes, prepotentes, a respeito de outrem. Mas o que vale mesmo é você ser convertido, é você deixar a prática do pecado, é você colocar a fé em Cristo Jesus. E você pode ver aqui no nosso slide, que nós passaremos aqui para você, que muitos vivem das práticas dos rituais religiosos, mas não vivem a verdadeira fé. Muitos estão vivendo dos rituais pentecostais. Então preste atenção aqui, você está vendo que sempre eu estou fazendo um paralelo. Eu pego Coríntios, o que estava havendo dentro dessa cidade, e nós precisamos nos colocar no espelho e falar, está acontecendo isso conosco? A igreja contemporânea está passando por isso? E quando nós olhamos o espelho da igreja de Corinto para a nossa igreja, nós percebemos, está acontecendo, só que de uma forma contemporânea. Aí muitos estão seguindo os ritos pentecostais. Olha que eu sou pentecostal, eu nasci no movimento pentecostal, nas Assembleias de Deus, mas eu preciso dizer isso, que muitas coisas são ritos pentecostais, que os próprios homens foram desenvolvendo e que não fazem parte do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós pentecostais devemos preservar a essência, porque ser pentecostal é algo maravilhoso, mas existem alguns excessos dentro do pentecostalismo, como existem excessos em muitas outras coisas que os próprios homens vão criando. Cuidado com os ritos pentecostais e não ser convertido de verdade. Achar tanto que aqueles ritos pentecostais que vão te fazer uma pessoa melhor, que vão te fazer salvo, que vão te... Não, é a fé. É a graça de Deus, é a misericórdia, é o sacrifício de Cristo. Cuidado com os rituais e ritos evangélicos. Cuidado com os ritos denominacionais. Cuidado. Que às vezes nós achamos que se nós não praticarmos os costumes da nossa denominação, nós não seremos salvos. Na verdade, nós temos que praticar os costumes bíblicos, as doutrinas bíblicas. Quando eu falo de costume, agora nesse momento, eu quis me referir às doutrinas, porque existe uma diferença entre costume e doutrina, e às vezes isso traz confusão, mas a doutrina é aquilo que não muda, é aquilo e aquilo para sempre. O sacrifício de Jesus Cristo foi 100% na cruz, e isso é uma doutrina, a doutrina da justificação, e isso é imutável. A salvação, a doutrina da soteriologia, dentro da Bíblia é uma doutrina, então isso é imutável, nada consegue mudar. Agora os costumes às vezes são mudados de denominação para denominação, de igreja para igreja, de região para região, de cultura para cultura. Então costume às vezes e muitas vezes, tirando de região para região, como eu disse, cultura para cultura, são mudados, são transitórios, mas a doutrina é permanente. Cuidado, porque esses religiosos da comunidade judaica muitas vezes ensinavam, mas não praticavam. E nós já falamos que a verdadeira fé em Cristo é você acreditar pela fé, ser justificado pelo sacrifício vicário de Cristo e praticar a palavra de Deus e os ensinamentos do nosso mestre. Então agora nós vamos para o tópico de número 3,
e você pode acompanhar conosco, que nós falaremos sobre alimentos sacrificados aos ídolos ou a ídolos. Isso é muito interessante porque nós falamos a respeito disso em aulas passadas, se eu não me engano ali nas 5 primeiras aulas, acho que foi na primeira, alguma coisa assim. Nós falamos que havia um templo, nós iniciamos falando sobre isso, da deusa Afrodite. E esse templo era enorme, que ficava no local mais elevado da cidade. E que havia 1000 sacerdotisas e uma prática da promiscuidade terrível nessa cidade e especificamente nesse templo, aonde era sacrificado carnes, aonde era sacrificado animais. E depois que eles eram sacrificados aos ídolos, o restante era dado a essas sacerdotisas, a esses sacerdotes que ali haviam, e depois eram comercializados na praça pública e nos mercados daquela cidade. Aí os novos convertidos compravam. Aqueles que eram mais experientes e tinham conhecimento, eles falavam, não tem problema, nós compramos. Porque você pode ver aqui no slide que nós vamos passar, olha que interessante, havia 2 tipos de mercado naquele lugar, 2 tipos de lugares que forneciam carne. O primeiro lugar era o mercado geral, aonde o preço era um pouco mais elevado. E nós tínhamos um segundo local que fornecia as carnes, que eram nos templos pagões, e muitas vezes descia essa carne para o mercado. Só que a carne, então, era comercializada mais barato, o preço era mais acessível. Aí as pessoas iam até o mercado e compravam essas carnes com preço mais acessível. E começou a surgir uma divergência. Peraí, nós saímos do paganismo, nós saímos da idolatria e agora estamos comendo essas carnes? Aí veio a comunidade judaica e falava assim, peraí, irmãos, vocês não podem não, isso daí está errado, está proibido. Aí Paulo diz assim, não, eu vou ter que escrever alguma coisa a respeito disso para eles. Aí Paulo começa a escrever o capítulo 8, versículo 1 em diante. Paulo escrevendo no capítulo 8, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eu quero ler com você. Paulo começa a escrever assim, olha, capítulo 8 da primeira carta aos Coríntios, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Você vai entender por que Paulo disse isso. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Está dizendo, ídolo não existe. Esses ídolos são deuses falsos. Aí ele continua dizendo, e que não há outro Deus, senão um só. Ele está se referindo ao Deus Todo-Poderoso. Porque, versículo 5, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós existe um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Olha o versículo 7. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Paulo então está dizendo, existe alguém entre vocês que comem e não vê problema, não morde a sua consciência esse consumir de carne sacrificada aos ídolos. Só que tem uma outra classe, que ao comer essas carnes, fica com a consciência contaminada, porque são mais fracos na fé, são novos convertidos. Aí Paulo vai trazer o versículo 8, olha, ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ele está dizendo, isso não é uma questão moral, isso é uma questão amoral, isso não vai te deixar espiritual ou menos espiritual por causa disso. Ver um filme não vai te deixar menos espiritual ou mais espiritual, a não ser que você veja um filme evangélico e saia dali renovado, né?
Mas esse filme, ou melhor, esta comida que Paulo está citando no versículo 8, ele está dizendo: se você comer, não te fará mais espiritual. Se você não comer, não te fará mais crente ou menos crente por causa disso. Aí o versículo 9 ele continua: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Aí Paulo vai começar a trazer uma questão interessante, olha. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Eu quero parar aqui no versículo 11. O que Paulo está dizendo é: vocês que têm conhecimento não estão fazendo errado em comer a carne sacrificada aos ídolos. Não estão errando. Mas existe um erro aí. Não é em comer. Porque vocês sabem que são ídolos e que existe só um Deus, não tem problema. Mas quando vocês vão lá, comem, e vocês escandalizam os irmãos mais fracos na fé, aí existe um erro. Porque vocês têm conhecimento, mas não têm amor. Vocês têm ciência, mas não têm amor. Aí eu escrevo aqui: uns defendiam que podia comer as carnes, tinham muito conhecimento, estavam certos, não estavam errados, porém outros, por serem novos convertidos, ficavam na dúvida e se escandalizavam. Esses que comiam, eu já disse, não estão errados. A teologia deles era boa, porém eles não tinham amor, porque escandalizavam. Aí Paulo vai escrever o versículo 12: ora, quando você faz isso, você fazendo o seu irmão perecer, o irmão fraco, lembra que Cristo morreu por ele. Aí o versículo 12 continua: ora, pecando assim, Paulo está dizendo, quando você escandaliza o seu irmão, sabendo que o seu irmão iria se escandalizar, você comete essa atitude, e o seu irmão escandaliza, é você que está pecando. Pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Aí Paulo aconselha dizendo: pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. É o amor que está sobre todas as coisas. A teologia deve ser ressaltada com amor, deve ser banhada com as águas do amor. Não adianta eu ter conhecimento e te afrontar, e te escandalizar, e ser duro com você, e te afrontar de uma maneira brusca, de uma maneira áspera. Não, a teologia que eu estudo, a teologia que nós estudamos, escola dominical, é um curso teológico para as nossas vidas, deve ser uma teologia banhada pelo amor. Eu devo passar o conhecimento com amor, você me passar esse conhecimento banhado pelo amor. Então você pode ver aqui no slide ao lado que nós passaremos o que está escrito. Eu peguei essas frases no livro do pastor Hernanes Dias Lopes, do comentário da primeira carta aos Coríntios. Olha que interessante que ele escreve: há pessoas que sabem muito, mas não amam, conhecem muito, mas não vivem o que conhecem. Nossa, isso mexe com a gente, irmãos. Isso mexe, o meu coração ele chega assim a pulsar de forma eletrizante, porque está dizendo: a gente que sabe muito, mas ama pouco, conhece muito, mas não pratica. O que adianta você conhecer muito e não praticar? O que adianta você ter muito conhecimento teológico, mas não amar o seu próximo? É o que Jesus fala, aquele mestre da lei, quando pergunta: que farei eu para dar a vida eterna? Jesus fala: conhece os mandamentos? Ele diz: eu sou doutor. Pegou os 613 mandamentos ou leis da lei levítica, resumiu em apenas 2: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, toda a sua força, todo o seu corpo, todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala: respondeste bem, faze isso e viverá. O que Jesus está dizendo é: você conhece, mas coloca o seu conhecimento na prática. Hernanes Dias Lopes continua dizendo: tem interesse apenas pelo conhecimento teórico, mas tem um coração vazio de Deus. Como nós temos vivido dias assim.
pregadores que esbanjam teologia, pregadores que esbanjam conhecimento, mas estão vazios de Deus, estão vazios do poder de Deus, estão vazios da unção do Espírito Santo. Ele continua: essas pessoas podem conhecer a respeito de Deus, mas não conhecem a Deus. Na primeira epístola de João, o apóstolo João, ele vai nos falar a respeito disso de uma maneira bem veemente, dizendo: se eu não amo o meu próximo que eu vejo, quer dizer que eu não amo a Deus a quem eu não vejo. Se tem uma maneira de eu comprovar o meu amor por Deus, é amando o meu próximo. E é isso que Hernandes Dias Lopes está dizendo, baseado nos escritos joaninos. Ele diz: essas pessoas podem conhecer a respeito de Deus. Eu ouvi falar, eu estudei, eu passei madrugadas estudando, mas não conhece a Deus de verdade. Conhece a respeito, mas não tem experiência. Porque nós devemos amar o nosso próximo, exercer amor, obedecer, praticar. Mas se nós não fazermos isso, apenas acumulando conhecimento, viveremos só na teoria, mas não praticaremos. Aí nós temos um segundo texto, me perdoe porque eu não gosto de colocar muitos textos assim no slide, mas eu achei extremamente valioso para a nossa lição e para o nosso conhecimento colocar esses textos aqui no nosso slide. E o segundo texto diz assim: a ética cristã é regida não só pelo conhecimento que você tem, mas pelo amor que você nutre pelo seu irmão. Oh, glória a Deus! Se a sua atitude provoca e escandaliza seu irmão, você está pecando contra ele, golpeando-lhe a consciência fraca. Eu encerro aqui. Deixa eu fazer um resumo dessa aula. Nós falamos sobre a circuncisão. Alguns estavam querendo circuncidar, outros já tinham circuncidados, outros ainda não estavam circuncidados e também não queriam circuncidar. E Paulo vai trazer clareza no versículo 18 e 19 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. E nós falamos que é importante para o Antigo Testamento, só que através do sacrifício de Cristo, isso foi completo, isso foi completado. E nós não precisamos mais disso, porque a nossa aliança está no nosso coração. O nosso compromisso e relacionamento com Deus é a partir da circuncisão, não do exterior, não do prepúcio, mas do nosso coração. Foi isso que Paulo disse e foi isso que Jeremias, anos antes, já alertavam os irmãos. Nós falamos sobre os alimentos sacrificados aos ídolos, que tinham os deuses pagãos. E esses muitos convertidos saíram no paganismo. E eles estavam indecisos: come ou não come? Paga mais acessível o valor da carne ou não paga? Faço isso ou não faço? Porque uns da comunidade judaica falavam: não fazem não. Aí outros falavam: mas não tem problema. E havia essa discussão, essa divergência de opinião. E Paulo vai trazendo à luz, dizendo: ó, vocês podem. E alguns já fazem por ter mais conhecimento. Mas se isso escandalizar o teu irmão, é melhor que não faça, para você não pecar contra o teu irmão e não pecar contra Cristo. Mas aí continua dizendo: você que está no começo da fé, algumas pessoas perguntam: Tiago, é pecado jogar futebol? Existem essas perguntas ainda, você acha que não? Já me perguntaram, tá? Então são algumas dúvidas que aqueles que têm mais conhecimento devem instruir aqueles que não têm tanto conhecimento assim, que ainda estão fracos na fé. Quando eu falo fracos, é porque ainda estão dando os primeiros passos na fé, são novos convertidos, e nós devemos ir ensinando, admoestando, exortando com muito amor, e com amor também muito conhecimento. E assim nós resumimos esta aula. Deixa eu dar só um detalhe que acabei me lembrando aqui agora. Muitas pessoas estavam comendo nos templos pagãos. Aí Paulo adverte dizendo que já não seria bom, que já não seria conveniente, mas comprar na praça, aí sim, se não escandalizassem, não precisa perguntar, chegar na pessoa e falar assim: ó, é sacrificado a ídolos? Se você sabe que é sacrificado, é melhor não comprar. Mas se você não sabe comprar, ore, abençoa, entregue a Deus, abençoa aquele alimento e coma.
Se você está na casa de uma pessoa, Paulo vai ressaltar nos versículos próximos, eu não vou ler para a gente não gastar muito tempo nessa aula, depois você vai ler na tua casa. Se você chegar na casa de alguém e esse visitante lhe disser: essa comida é sacrificado a ídolos, não coma. Porque você sabe, pode escandalizar alguém, porque você tem o entendimento que aquela comida é sacrificada a ídolos. Mas se você não tem, agradeça a Deus pelo alimento e se alimente. E você pode acompanhar mais, já não faz parte dos versículos do texto bíblico, mas para você entender, leia todo o capítulo 8 e seja abençoado pela palavra de Deus. E assim nós terminamos a nossa lição de número 12. Eu tenho certeza que edificou a sua vida, que edificou e te trouxe mais conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, e nós te esperamos para a próxima aula e última aula, lição de número 13, e você será mais uma vez abençoado pelos ensinos da palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.